Beleza? Então aqui esse é o dado, esse é o site do Ministério do Governo Federal, onde a gente pode estar baixando esses dados. O Governo Federal via Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anita Teixeira, mais conhecido como INEP. Então é aqui que você vai baixar esses dados para 2023. O que são esses microdados, para quem nunca teve acesso? Microdados é o dado no seu menor nível de desagregação. Aqui, em particular, a gente está olhando para o desempenho de um aluno. Ou seja, cada linha na planilha que a gente vai baixar diz respeito a um aluno que realizou a prova. Então, a gente vai ter cada linha um aluno e aí cada coluna vai ser uma informação relacionada a esse aluno. Ou seja, a gente vai ter uma coluna de sexo, de idade, renda familiar, desempenho na prova, ordem das questões que ele marcou, gabarito, tudo isso disponível nesses microdados. E é um baita tipo de dado que você pode utilizar para fazer variadas tipos de análise, tá? Então você pode olhar para média, desvio padrão, comparar com municípios, é muito tipo de pergunta que você pode fazer para esse tipo de dado, beleza? Então, para você conseguir esses dados, você vai baixar aqui, você simplesmente clica, você vai receber, você já começa a fazer o download, é um dado muito grande, eu já baixei esse dado, então eu não vou perder esse tempo aqui. Eu vou deixar o link na descrição e vocês podem continuar. A gente está aqui já com o dado carregado, então antes de mais nada, carreguem os pacotes necessários para essa análise. Eu faço esse carregamento aqui, o Data Table é um pacote provavelmente que eu nunca falei aqui, mas é um pacote que tem essa função Frid, e essa função Frid ela é uma função otimizada para carregar grandes conjuntos de dados, como é o caso desse microdados que a gente está carregando, ou seja, 4 milhões de alunos realizaram a prova, 76 variáveis, então a função Frid, ela otimiza esse processo de carregamento. Então a gente carrega aqui, e aqui eu faço um simples processo de compactação, transformo esse dado num parquet, jogo para o meu diretório e depois carrego de volta. Beleza? Não vou gastar muito tempo aqui, é um procedimento bem simples para compactar e tornar o dado um pouco mais leve na hora de fazer as operações e cálculos e, claro, depois o gráfico. Beleza? Aqui eu já carreguei, fiz esse procedimento, vou minimizar e aqui eu começo inicialmente fazendo algumas contas. Então aqui eu estou pedindo o seguinte, vou criar uma tabelinha com a média da nota de matemática, de português, de redação, ciências humanas e ciências da natureza. E eu estou considerando o local de realização da prova, ou seja, unidade da federação. Então eu vou tirar média de todas essas áreas do conhecimento por estado. Então a gente começa carregando aqui, a gente dá um Ctrl Enter. Pode ser que demore um pouquinho, porque é um conjunto de dados bem grande, mas basta a gente esperar. Então ele está fazendo esse carregamento aqui. Agora eu não estou me lembrando se ele vai carregar tudo ou só esse trechinho do código aqui. Não acho que ele vai carregar só esse trechinho do código. Leva um tempinho para ele fazer esse cálculo, ou seja, ele precisa agrupar todos os indivíduos de cada estado e fazer essa média para cada uma das áreas do conhecimento. Então a gente aguarda um pouquinho, depois a gente já vai visualizar esse dado que vai sair aqui do lado. Repare que o procedimento para calcular, você já vai vendo que ele vai consumindo uma capacidade de memória de processamento bem alta. Mas a gente precisa ter paciência, e isso porque o dado está já compactado. Então é natural que a gente otimizou esse procedimento. Na verdade, aqui eu não estou nem utilizando o dado na sua forma compactada. Eu vou fazer isso depois novamente, porque o dado compactado é o microdata P e aqui eu estou utilizando o microdata normal. Mas beleza, conseguiu fazer a conta já, e eu tenho aqui a média de cada uma das unidades da federação para cada uma das áreas do conhecimento. A gente tem a tabelinha aqui, ou seja, são os estados e mais o Distrito Federal. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu quero pivotar essa tabela, eu quero transformar, para melhorar essa visualização, quero fazer um pivot, provavelmente para quem nunca ouviu falar isso, é meio que você transformar linhas em colunas. Ou você pode fazer o inverso também, mas aí você vai precisar de usar Pivot Wider. A gente olha aqui, e aqui a gente tem
essa tabela pivotada, ou seja, transformei ela e coloquei a disciplina numa coluna e as médias, tal, tudo mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque como meu objetivo é criar um mapa, agora eu vou vir aqui e vou colocar coordenadas geográficas para eu poder criar um mapa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o download das coordenadas geográficas com pacotes GeoBR, ou seja, aquele pacote que nós vimos aqui em cima. Esse aqui, para quem nunca instalou, para quem nunca mexeu com esse pacote, é bem simples. Eu tenho outras videoaulas também falando como utilizar o GeoBR para produção de mapas. Eu fiz uma videoaula aí falando de PIB, mas não vou entrar nesse assunto. Vocês podem ir lá e visualizar essa videoaula depois, beleza? Então a gente vem aqui, carrega esse dado das coordenadas geográficas dos estados. É bem rápido, porque são 27 estados, então já está pronto aqui. Então, carregamos ele e agora a gente vai fazer uma join, né? Juntar esses dados, essas coordenadas geográficas, e vamos levar essas coordenadas geográficas para o nosso outro dado. Ou seja, é isso aqui que eu preciso para eu conseguir construir o meu mapa. Agora, a gente vai renomear o CFO aqui para Code State e eu conseguir fazer o join puxando por essa variável. Então, eu estou renomeando apenas esse estado aqui, eu vou chamar ele de CFO, COUF prova, beleza? O que eu estou fazendo é só isso por enquanto. A gente vem aqui, ó, exatamente, ó, renomeei. Agora o que eu faço? Eu vou utilizar, dado que eu tenho esse nome aqui aqui no conjunto de dados que tem a coordenada e eu também tenho CFO, então eu vou juntar, vou trazer para cá agora as coordenadas através disso aqui. Ou seja, ele vai checar cada número e vai trazer a coordenada. Vai chegar cada número dessa coluna e vai trazer a coordenada. Tudo bem? Beleza, vamos para lá então agora. A gente faz isso aqui e eu vou criar um novo objeto, microdata, medidas, geodata. Exatamente aqui. E aqui está o nosso conjunto de dados praticamente pronto para a gente já produzir esse mapa. Vocês vão ver que vai ficar um mapa bem legal e, enfim, você pode também personalizar ele, fazer o tipo de cor que você achar mais conveniente, enfim. Demora um pouquinho para carregar por conta das coordenadas geográficas aqui, e o meu computador também não está contribuindo muito. Eu acho que eu preciso de reiniciar ele em breve. Ele deve estar com muitos bugs, mas é isso. Não tem problema, a gente volta para cá e daqui a pouquinho a gente volta lá para verificar esse conjunto de dados. O que eu faço aqui? Eu estou simplesmente transformando essas informações aqui, ó, média, português, média, matemática, eu vou simplesmente substituir pelo nome mais bonitinho, porque isso vai aparecer no meu gráfico depois, tá? Então essas linhas aqui é simplesmente isso. A gente vai fazer isso aqui agora. Deixa eu ver se ele tá meio que travando aqui ainda, mas a gente pode vir aqui e já fazer esse procedimento. Vamos ver aqui. Deixa ele fazer e já está praticamente pronto o procedimento. Depois de feito isso, a gente vai para o gráfico. Aqui ainda está demorando um pouquinho. Vamos ver o que ele fez. Vamos lá. Haja paciência aí, pessoal. Porque é um dado muito grande e é normal que isso aconteça, né? Sobretudo que quando esse conjunto de dados, SF, ele fica pesado por conta das coordenadas geográficas. Então, se você abrir cada uma das linhas desse tipo de conjunto de dados, ele contém várias coordenadas geográficas dentro dele. Então, fica muito pesado mesmo. Se você abrir cada um desses elementos aqui, ele não tem só esse número, só essa observação. Ele é um conjunto de mais outras observações. Eu posso explicar isso numa próxima videoaula. Mas beleza, a gente está com os nossos dados aqui organizados. E agora a gente vem para cá para a gente ver se a gente consegue fazer esse tratamento. Está dando certo? Ele só deu uma travadinha lá por conta do pedido que eu fiz. Bom, agora é mamão com açúcar, né? Tá pronto já. Então aqui eu só faço um processo de personalização, que eu quero utilizar as fontes Ubuntu. Chama a função showTest, é necessário. Show teste alto, fonte
add fonte Google. Essa é uma função também. Geralmente não, eu acho que essa fonte não precisa ser instalada, essa função não precisa ser instalada, ela já é uma função interna do próprio RBase, depois de todas as atualizações. Beleza, aqui eu estou com um conjunto de dados organizado que eu acabei de mostrar e a gente vai utilizar ele aqui no ggplot. Então a gente chama ele, eu quero preencher esse mapa com o quê? Com as médias que nós criamos, a delimitação dos estados, aquela bordazinha, eu quero que cor vermelha, verde, branca, enfim. Eu defino aqui, poderia colocar preta. O Face Wrap é para criar um gráfico de cada uma das disciplinas. Então eu vou ter um gráfico para redação, um gráfico para matemática, um gráfico para português, entre outras as demais disciplinas. Os case virids aqui é um tema de cor, para ele ficar sensível às cores. Você pode depois puxar aqui chamar interrogação e chamar exatamente pela função que ela vai te dar as disponíveis. Aqui, se eu não estiver enganado, vai de A até H, então você pode ir testando as outras. Depois aqui é só personalização, ou seja, coloco título, subtítulo, a fonte, né, que eu personalizo com o meu nome, coloco o títulozinho na barrinha do lado de interpretação, e aqui algumas outras características adicionais para fazer o gráfico ficar limpinho, mais bonitinho. Mas beleza, a gente roda tudo agora e a gente já pode visualizar esse gráfico que ficou super legal. A gente consegue observar exatamente agora. A gente vai poder também jogar ele para uma nova tela, para a gente poder ver ele de forma expandida. Demora um pouquinho, novamente, como já mencionei. Essas informações de coordenadas geográficas são informações pesadinhas e o ggplot tem essa dificuldade de compilar tudo isso. Mas a gente está aqui com o gráfico prontinho para a gente visualizar. E isso aqui é o desempenho dos alunos por estado em cada uma das áreas do conhecimento. Então, em termos gerais, você observa que o maior desempenho é na redação. E quem se destaca é o estado de Minas Gerais e talvez ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, região sudeste, né, em particular. Em alguma medida se reproduz também na matemática, na língua portuguesa e nas humanidades. Beleza? A gente pode aqui expandir também, para a gente ver esse gráfico de forma um pouquinho mais limpa. Então a gente está aqui com o gráfico prontinho. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse no script, manda aí nos comentários. E eu vou gravar mais uma videoaula agora olhando para municípios. Eu escolhi alguns municípios e vou fazer essa análise olhando para municípios para ver. E, inclusive eu observei que municípios vizinhos têm chegam a ter diferença de média de 40 pontos. Ou seja, isso é um baita achado no sentido de tentar entender o que os municípios vizinhos estão fazendo, dado que eles têm características relativamente próximas, simples, tem população do mesmo tamanho, economia relativamente igual, matriz econômica relativamente igual. O que um faz que o outro não faz, que eles conseguem desempenhar e performar de maneira tão diferente? São perguntas factíveis que você pode fazer para dado e endereçar novas perguntas também, né? Fazer pesquisas focais, enfim. No mais é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para fortalecer e estimular eu sempre gravar mais novas videoaulas. E é isso. Até uma próxima videoaula. Abraço.